A guerra de Israel nos bastidores e seus princípios que os fazem estar nesta situação. Querido, há muitos dias já venho tentando fazer esse vídeo e só agora eu tomei a iniciativa para trazer essa explicação. Eu queria que você entendesse o seguinte: a história de Israel, ela começa em Gênesis capítulo 15, quando Deus, o Todo-Poderoso, faz uma promessa a Abraão para que ele seja pai de uma grande nação. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Abraão teve uma visão e nela o Senhor lhe disse: Abraão, não tenha medo. Eu o protegerei de todo o perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Ó Senhor, meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me destes filhos, e por isso um dos meus empregados nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: o seu próprio filho será seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou a Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se puder. Pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: eu sou o Deus, o Senhor, eu te tirei da Babilônia, da terra de Ur dos caldeus, a fim de lhe dar esta terra para ser a sua propriedade. Ó Senhor, meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? O Senhor respondeu: traga para mim uma vaca, uma cabra e uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou esses animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e os colocou às metades, uma em frente à outra, em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. Quando começou a anoitecer, caiu um sono profundo, de repente ficou com medo e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes Abrão sairão livres, levando muitas riquezas. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem tão maus que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão, de repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo. E o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos. Nessa mesma ocasião, o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão. Ele disse: prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, incluindo as terras dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos perezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Aqui está, nesse texto, a promessa de que Deus daria um filho a Abrão, da sua esposa Sara, que era estéril. Pela sua esposa ser estéril, Abrão não conseguia ver possibilidades biológicas daquela promessa se cumprir. Mas quando Deus quer cumprir uma promessa, impossibilidades biológicas, ou seja, qualquer outra impossibilidade, é insuficiente para barrar o plano e a promessa de Deus Todo-Poderoso. Poderia o homem guerrear contra Deus? Poderia o ser humano dizer que Deus errou? Mas o sentimento de Sara, que já era idosa, já com mais de 82 anos de idade,
não poderia esperar que tivesse a possibilidade de ter um filho. Sendo assim, Sara riu dos anjos quando lhes fizeram a promessa que ela teria um filho, e ela apelou para que ele tivesse o seu esposo com a sua concubina Agar. E ele retrucou, pois havia uma promessa, mas aceitou por desconfiar da promessa de Deus, achando que Deus havia se equivocado. Nasceu um menino chamado Ismael, sendo o primeiro a nascer de Abraão, como um herdeiro e como filho de uma desobediência, mas pela misericórdia de Deus, ele foi alcançado como também filho da promessa, porque Deus é misericordioso. Então, assim aconteceu o início da nação da Palestina com o filho Ismael da escrava Agar com Abraão. Alguns anos depois, 14, 15, 16 anos depois, aí sim a promessa se cumpre na vida de Sara, e ela engravida e dá à luz um filho chamado Isaque. E esses dois vão se tornar duas nações. Isaque vai se chamar Israel, a nação de Israel, e Ismael, a Palestina. Existem vários países do Oriente Médio envolvidos, dispersos, de nações misturadas devido às guerras, mas a promessa de Deus começa ali, no mundo remoto, há 5.000 anos atrás, quando Deus faz a promessa a Abraão para ele sair da terra de Ur dos Caldeus, para que ele fosse para uma terra que o Senhor mostraria. Então, 5.000 anos se passaram, está aí Israel hoje encrencada, ainda com Palestina, devido a brigas ideológicas e brigas territoriais. A Palestina hoje, em 2023, mês de novembro e dezembro, se encontra afetada por ataques de Israel contra o Hamas, que acabou atingindo inocentes do país de Palestina. No contexto ainda histórico, é interessante sabermos que o moderno Estado de Israel tem as suas histórias religiosas na terra de Israel. A palavra Israel é a junção do significado, aquele que lutou com Deus. A terminação El, no final, é a mesma que Jesus utiliza, Eli, ou Alá. Israel é aquele que lutou com Deus. O nome Eli ou Alá é o nome de Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão. Um conceito central para o judaísmo desde os tempos antigos. No coração dos antigos reinos de Israel e Judá, após o nascimento do sionismo político, em 1897, e da declaração de Balfour, a Liga das Nações concedeu ao Reino Unido o mandato britânico da Palestina após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial se deu no ano de 1919. Com a responsabilidade para o estabelecimento de tais condições políticas, administrativas e econômicas para garantir o estabelecimento do lar nacional judaico, tal como previsto no preâmbulo, e no desenvolvimento de instituições autônomas, e também para a salvaguarda dos direitos civis e religiosos de todos os habitantes da Palestina, sem distinção de raça e de religião. Em novembro de 1947, as Nações Unidas recomendaram a participação da Palestina em um Estado judeu, um Estado árabe e uma administração direta das Nações Unidas em Jerusalém. A participação foi aceita pelos líderes sionistas, mas rejeitada pelos líderes árabes, o que conduziu à Guerra Civil de 1947 a 1948. Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948, e estados árabes e vizinhos atacaram o país no dia seguinte. Desde então, Israel travou uma série de guerras com os estados árabes vizinhos. Algumas das fronteiras internacionais do país continuam em disputa, mas Israel assinou tratados de paz com o Egito e com a Jordânia,
E apesar de esforços para resolver o conflito com os palestinos, até agora só se encontrou sucesso limitado. Celebração em 1948. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha assinou um decreto dando o direito dos judeus dispersos pelo mundo inteiro de voltarem para a sua terra. Isso causou preocupação aos países vizinhos que se sentiram injustiçados, principalmente os palestinenses, que provavelmente perderam espaços geográficos, terras, minérios, riquezas, e com isto causou reboliço com outras nações, como vários inimigos surgiram diante dessa situação. Israel hoje é rodeada por vários inimigos, como a Palestina, o Iêmen, o Catar, o Cisjordânia, Jordânia, os países vizinhos ali como Arábia Saudita, Iraque, Irã, Afeganistão, Paquistão, Iêmen. São vários países do Oriente Médio que estão contra Israel. Egito, faixa de Gaza, todos estes são contra Israel, em sua grande maioria. Pouquíssimos flertam em diálogo, como, por exemplo, a Arábia Saudita, mas não é um diálogo confiável. Israel está cercada por inimigos. A fúria se levanta contra Israel, não só porque Deus é o pai dessa nação, prometeu que daria a Abraão um filho, mesmo ele sendo com uma mulher estéril, mas porque há muitos rebeldes infiltrados ali em Israel. Infiltrados, eu digo, no caráter. São descendentes de Abraão, mas, na verdade, não compactuam com as palavras do todo-poderoso Deus Eli, que é o Deus de Abraão, o Deus que abençoou e prometeu prosperar a sua vida. Israel hoje está dividida, subdividida, é um reino subdividido, onde há dentro dela os sionistas, o próprio grupo do Hamas é um grupo infiltrado, que se infiltrou no exército de Israel, e hoje ataca o próprio Estado de Israel, sabotando o sistema de segurança. Então, essa é a história de Israel. Os anos antigos, 1200 a 1950 a.C., foram épocas antigas dos israelitas. O primeiro registro do nome Israel como Ishir se encontra numa frase de estela de Merneptah, erguida pelo faraó egípcio Merneptah por volta do ano de 1209 a.C. Israel está destruída e a sua semente não. O arqueólogo americano William Devin vê este Israel situado nos planaltos centrais como uma entidade cultural e provavelmente política, porém como um grupo étnico e não como um Estado organizado. Os ancestrais dos israelitas podem ter sido semitas que ocuparam Canaã, bem como os povos do mar. Para a Academia Americana Paula Nectou, poderia-se afirmar com alguma segurança que, em algum ponto anterior à primeira idade do ferro, uma população começou a se identificar como israelita, diferenciando-se dos cananitas, através de indicadores como a proibição do casamento consanguíneo, uma ênfase na genealogia e na história familiar. As aldeias tinham populações de até 300 ou 400 habitantes, que viviam de agricultura e pastoreio, e eram, em grande parte, autossuficientes. O intercâmbio econômico era frequente, a escrita era conhecida e estava disponível para os registros, até mesmo em sítios menores. A evidência arqueológica indica uma sociedade de centros urbanos semelhantes às vilas, porém com recursos mais limitados e uma população reduzida. Israel e Judá, 1200 a 576 a.C. A Bíblia hebraica descreve confrontos militares constantes entre os judeus e outras tribos, incluindo os filisteus, cuja capital era Gaza.
Por isso que hoje Israel ainda está em atrito com a faixa de Gaza. Por volta de 930 a.C., o reino se dividiu entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, no norte. Uma aliança entre o rei Acabe de Israel e Ben-Hadad II de Damasco conseguiu repelir as incursões dos assírios após uma vitória na Batalha de Carcar, em 854 a.C. O reino de Israel, no entanto, foi destruído posteriormente pelo rei assírio Tiglat-Pileser III, por volta do ano 750 a.C. O reino filisteu também foi destruído. Os assírios enviaram para o exílio boa parte da população do reino israelita do norte, dando origem, assim, às tribos perdidas de Israel. Os samaritanos alegam ser descendentes dos israelitas que sobreviveram a esta conquista assíria e ficaram na região. Uma revolta israelita ocorrida em 724 e 722 a.C. foi debelada após o cerco e a conquista de Samaria por Sargão II. O rei assírio Senaqueribe tentou, sem sucesso, conquistar o reino de Judá. Registros assírios alegam que ele tinha punido Judá e então abandonado o território. Herodoto também descreveu a invasão. Na Bíblia, a Bíblia fornece relatos que descrevem a origem de Israel. Segundo a crença judaica descrita neste livro, o povo de Israel surgiu de grupos nômades que habitavam a Mesopotâmia há cerca de 5.000 anos e que posteriormente rumaram para a região do Levante por volta do ano 2000 a.C. No fim do século 17 a.C., por motivo de uma grande fome, Israel emigrou ao Egito, onde o governador da época era José, filho de Jacó, Israel. Dentro de um período de 400 anos, com a morte de José e a sucessão de Faraó, o Egito, com medo do grande crescimento do povo israelita, escravizou Israel. Após o fim do cativeiro do Egito, os israelitas vagaram pela região da península do Sinai. Reconquistando uma parte do seu território original no Levante, sob o comando do rei Saul por volta do ano 1029 a.C. Porém, não há evidências arqueológicas e historiográficas que comprovem. Segundo os relatos tradicionais, foi durante o reinado de Saul que, pressionados pelas constantes guerras com os povos vizinhos, as 12 tribos de Israel se unificaram, formando um único reino. Saul foi sucedido por Davi em torno do ano 1000 a.C., que expandiu o território de Israel e conquistou a cidade de Jerusalém, onde instalou a capital do seu reino. Sob o reinado de Salomão, que Israel alcançou o apogeu entre os anos 966 a.C. e 926 a.C. Roboão, filho de Salomão, sucedeu-lhe como rei em 1922 a.C., porém o reino de Israel foi dividido em dois. A norte, o reino das 10 tribos, chamado de Reino de Israel, e ao sul, o reino das 2 tribos, também chamado de Reino de Judá, cuja capital ficou sendo Jerusalém. Em 586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor II, invade Jerusalém, destrói o primeiro templo e obriga os israelitas ao seu primeiro exílio. Levados à força para a Babilônia, os prisioneiros de Judá e Israel passaram cerca de 50 anos como escravos sob o domínio babilônico. O fim do primeiro êxodo possibilitou a volta de israelitas a Jerusalém, que foi destruída, juntamente com seu grande templo. Do nome de Judá nasceram as denominações judeu e judaísmo. Entretanto, o território dos judeus foi sendo conquistado e influenciado por diversas potências de sua época: assírios, persas, gregos, seleucida e romanos. Ao longo de toda a dominação romana, houve 2 grandes revoltas dos judeus. Antes houve uma primeira revolta no ano 134 a.C., quando Antíoco Epifânio IV, ainda durante a dominação seleucida, profanou o templo ao sacrificar uma porca, animal considerado impuro pelo judaísmo, em seu altar. A revolta, chamada de Asmoniana, foi vitoriosa e garantiu a independência de Israel até o ano 63 a.C., quando o reino
é conquistado pelos romanos, seria durante esse domínio que surgiria o cristianismo. Os romanos estabeleceram no reino judeu um protetorado. Entretanto, a prática da religião hebraica era constantemente reprimida pelos romanos, que interferiam na administração do templo e atacavam e profanavam os locais de culto. A primeira grande revolta contra o domínio romano se iniciou no ano 66 da Era Comum, também conhecida como Grande Revolta Judaica. Isso já no ano 66 a 72 depois de Cristo. Inclusive, Jesus, ele faz parte dessa revolta, segundo o contexto histórico, pois ele é esperado pelo povo como um líder, tipo o general que Macabeus, Judas Macabeus, que lutou contra o exército de Roma, quando foi invadido a mando de Antíoco Epifânio, quando o general Tito invadiu Israel e sacrificou uma porca no templo. Israel, naquele período, estava oprimida pelo poder de Roma, e Jesus vem para libertar o povo da escravidão espiritual, que os faziam ficarem presos politicamente, religiosamente e socialmente, numa pobreza extrema, doenças assolando a sociedade e também a escravidão contínua, frequente do povo filho de Abraão, do povo de Israel. Jesus vem libertar o povo nessa época do ano 30, por volta do ano 30 depois de Cristo, de uma escravidão romana, que a mando do rei da Síria oprimia Israel. Eram duas opressões, sendo a opressão da Síria, que oprimia Roma, e Roma oprimia a mando da Síria a Israel. Existia uma moeda nessa época chamada tetradracma síria, que valia 5 vezes mais do que a dracma, a didracma, o estáter e o denário. Então Jesus vai ser um grande revolucionário e vai morrer porque ele é uma afronta ao Império Romano e ao Império Sírio dessa época. Ainda continuando a história, quando o general Tito invade a região e destrói Jerusalém e o segundo templo, cerca de 1 milhão de judeus teriam morrido durante os combates. Segundo alguns pesquisadores, a região é transformada em província romana e batizada com o nome de província judaica. Só retificando aqui, a invasão de Antíoco Epifânio se deu no ano 168 a.C. a Israel, e a invasão de Tito Romano, tanto Antíoco Epifânio quanto Tito eram generais romanos, mas a invasão que Tito fez não foi em 168 a.C., e sim no ano 66 a 72 depois de Cristo. Durante a segunda e última rebelião contra os romanos foi a revolta de Bar Coquebas. A revolta foi esmagada pelo imperador Adriano e em 135 os judeus sobreviventes foram feitos escravos e expulsos da terra. Durante os 2000 anos de duração do Êxodo, a presença judaica em Jerusalém e seu entorno foi constante. Embora diminutiva, no ano de 135, Ariano renomeou a província judaica para a província síria-palestinense, ou Palestina. Um monge grego derivado de Filisteia em hebraico e em grego Palesete, com uma tentativa de desligar a terra de seu passado judaico. A Mishnah e o Talmud e Yerushalmi, 2 dos textos sagrados judaicos mais importantes, foram escritos na região neste período, depois dos romanos, os bizantinos e finalmente os muçulmanos conquistaram a Palestina em 638 depois de Cristo. A área do Levante foi controlada por diferentes estados muçulmanos ao longo dos séculos, à exceção do controle dos cristãos cruzados, até fazer parte do Império Otomano entre 1517 e 1917. O exílio e as perseguições anti-judaicas. Sob o domínio de diversos povos, culturas e regiões, os judeus exilados não encontraram jamais um clima de liberdade plena. Mesmo assim, os judeus sobreviveram às perseguições morais ou violentas em torno da religião e da sua cultura particular. Na Península Arábica,
do século 7, onde provavelmente chegaram após a destruição do segundo templo, os judeus viram-se envolvidos nas lutas entre Maomé e os habitantes de Meca. De início, parte integralmente de uma criada por Maomé em Medina. 2 tribos judaicas seriam expulsas da cidade, enquanto a terceira seria executada. Este episódio não tem, contudo, nada a ver com a manifestação antissemítica, encontrando-se integrado nas guerras entre Meca e Medina na mentalidade do século 7. Em 1066, ocorreu o massacre de Granada, e entre os séculos 12 e 15, os judeus foram expulsos do norte da Europa cristã. Os grandes massacres de judeus sucederam em diversos países: Alemanha, Inglaterra, 1290, França, 1306 e 1394, e Espanha, 1391, culminando na expulsão de 1492 e no grande massacre de Lisboa, em 1506. Os judeus passaram a habitar a Europa Oriental. Com o fim da Idade Média e Iluminismo, as perseguições diminuíram, embora prosseguissem durante a Era Moderna. Os judeus da Rússia e de toda a região leste da Europa foram constantemente perseguidos e massacrados, sob os mais diversos pretextos e acusações. Em meados do século XIX, os pogroms forçaram as ondas de imigração judaica para a América e fomentaram o surgimento dos primeiros movimentos sionistas. Queridos, aqui está um resumo breve da história de Israel. A pior de todas foi em 1939 a 1945, quando Hitler matou mais de 20 milhões de judeus nas câmaras de gases, nos campos de concentrações, só porque ele dizia que esses homens mataram Jesus Cristo. Só um esclarecimento: quem matou Jesus não foram os sírios, que governavam a região na época, e a Roma, não foram os romanos, não foi Pilatos. Quem matou Jesus não foram os fariseus, não foi Anás e Caifás. Quem matou Jesus não foi o povo que gritou, crucificam. Quem matou Jesus foi ele mesmo, que se deu em resgate da humanidade. Primeiro, ele salva um ladrão chamado Barrabás, ele morre no lugar do ladrão. Segundo, ele morre e salva um ladrão do lado que se arrepende. A simbologia ali tipificando que Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Jesus quer recuperar as pessoas que são pecadoras, delinquentes, que cometem iniquidades e transgressões. Não importa o tamanho da tua iniquidade, o Senhor, ele quer te transformar e te tornar um filho da promessa de Abraão. O povo de Israel são filhos de Deus pela promessa que ele fez a Abraão. Jesus, sendo judeu, veio reconciliar toda a humanidade com o Criador dos céus, para tornar-nos tanto filho de Deus, como também filhos de Abraão. Israel não é somente hoje uma ideologia, uma cultura, um povo que relembra remotamente os seus princípios passados e culturais e bíblicos, mas é uma nação prometida por Deus, o Criador de todas as coisas. E ele prometeu que a quantidade de filhos de Abraão seria como as estrelas do céu, que ninguém pode contar. Eu sou um filho de Deus através de Abraão, também da promessa, pois Jesus é da descendência de Abraão. Jesus é filho de Davi, Davi é da descendência de Abraão. Esse povo é um povo que tem uma promessa. Então, hoje, quando se fala em Israel, nós sabemos que o mal está dentro de Israel, que há grupos terríveis, terroristas, que se infiltraram para destruir essa nação, porque a fúria do diabo é grande contra a promessa que Deus fez para essa gente. Povos palestinenses são também filhos de Deus através de Abraão. Mesmo sendo filho da desobediência, Deus abençoou também, disse que faria uma grande nação. Os paquistaneses, afeganistãos, do Iêmen, do Catar, Marrocos, povos turcos, pessoas do Iraque, Irã, essas pessoas são pessoas da descendência de Abraão, são filhos de Deus, são abençoados e precisam estarem unidos numa questão antirreligiosa e mais espiritual, no amor que Cristo veio unir, reunindo assim todos os povos, todas as nações em um só Deus, como ele fez com a mulher samaritana, quebrando protocolos, paradigmas e estabelecimentos humanos. O Senhor não é um Deus territorialista, é um Deus dono de toda a humanidade,
não manda nós vestirmos bandeira alguma de time de futebol, de partido político, ou de religião, ou de país. A nossa defesa aqui não deve ser somente por um país, como Israel, por exemplo, mas também pela Palestina, pelos povos que estão sendo subjugados por esse massacre terrível, assustador, sem precedentes. Já foram mortos mais de 14 mil palestinenses e quase 2 mil israelitas, quando num ataque diabólico por um grupo chamado Hamas. Que, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus liberte esse grupo terrorista ou os puna com o castigo eterno que é o inferno. Mas que antes disso o Senhor consiga fazer uma obra de libertação na vida dessas pessoas e que essa ideologia seja banida e que venha o Senhor Jesus a qualquer momento no arrebatamento da igreja para estabelecer depois o seu reino milenial e com isso o novo céu e a nova terra, conforme cremos a partir de Apocalipse capítulo 21, que haverá uma nova Jerusalém e viu descer do céu um novo céu e uma nova terra. Compartilhe esse vídeo, curta, deixe seu comentário, faça sua pergunta, estamos aqui para responder. Breve estaremos no podcast aqui com um amigo que é paquistanês, lá do Paquistão, que está morando aqui no Brasil. Paquistão, do Afeganistão. Ele mora aqui no Brasil. O nome dele é Wahab Jacob Chugtai. Ele vai estar no podcast trazendo alguns esclarecimentos acerca das duas nações da Palestina e de Israel, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Deus Todo-Poderoso vos cubra com as grandes bênçãos e até o próximo vídeo. Oremos pela paz em Israel e em todo o mundo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.